Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje eu vou estar falando sobre motivação para dependentes químicos. Tentando entender como funciona a dependência química e buscando uma forma de motivar o dependente no seu processo de tratamento, Prochaska e Di Clemente criaram um modelo no começo da década de 80. O modelo ele tem como eixo central o próprio adicto no papel ativo de mudança, além de uma combinação de ideias entre eles. Segundo eles, o dependente passa pelos 5 estágios de motivação, que são pré-contemplação, contemplação, preparação ou determinação, ação e manutenção. E esses estágios transitam pelo comportamento do indivíduo durante todo o processo de tratamento. A vida de um dependente químico, o uso de substâncias psicoativas, ele provoca um dano no indivíduo, seja no âmbito clínico, psicológico e social, em curto, médio ou longo prazo. E existem muitos motivos complexos que levam uma pessoa a usar drogas, que é possível identificar em diferentes situações, como aquele que experimenta por curiosidade, por pressão do grupo de amigos, ou que faz o uso ocasional em ambiente favorável. A vida de um dependente químico muitas vezes é cheia de problemas nas diversas áreas, e é aí que muitos recorrem às drogas, por fuga da realidade, estresse, insatisfação e falta de perspectiva na vida. Tipos de tratamentos para dependentes químicos. Todos os tratamentos para dependentes químicos devem ser realizados por uma equipe de profissionais especializados. O tratamento ele deve ser individualizado, ou seja, de acordo com as necessidades do paciente. O terapeuta ele deve avaliar de forma cuidadosa cada caso e discutir com o dependente o plano de tratamento mais adequado. Não existe um tratamento único que atenda a todos os dependentes químicos, pois o tratamento vai depender da demanda do paciente, ou seja, do tempo de consumo de substâncias psicoativas, da frequência, da quantidade e dos fatores genéticos. O tratamento em uma clínica para dependentes químicos tem como objetivo a total abstinência do uso de substâncias psicoativas. E durante esse processo, o residente ele passa pela etapa de autoconhecimento, reconhecendo a impossibilidade do uso de álcool e outras drogas e a importância de buscar ajuda para a sua recuperação. Estágios motivacionais da dependência química. Existem 5 estágios motivacionais da dependência química. São eles a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, ação e manutenção. Na pré-contemplação, o indivíduo não considera uma mudança necessária, pois ele não percebe seus prejuízos e seus comportamentos como problemáticos. É o início da recuperação, que se caracteriza pela negação da dependência química. O segundo estágio é o da contemplação, que é quando a pessoa não se compromete a mudar, mas ela começa a estabelecer uma conexão entre os seus comportamentos adictivos e os problemas a eles associados. O residente ele ainda se encontra ambivalente, pois ele considera a mudança ao mesmo tempo em que a rejeita. E neste momento tem início a relação do indivíduo com a instituição e o programa. Neste momento tem início a relação do indivíduo com a instituição e o programa. E nesse momento ele já considera a recuperação e precisa ser acolhido para buscar motivação, para começar a sua preparação para a mudança.
Na preparação, a pessoa ela está pronta para mudar. Ela se compromete com a recuperação e busca ajuda especializada. Ela começa a falar sobre como a vida pode ser depois dessa mudança e o momento que o residente busca toda a ajuda da equipe multidisciplinar. E é nessa hora que vemos a importância de garantir uma variedade de recursos para ajudar o paciente a se engajar no tratamento. Na ação, a pessoa se engaja em ações específicas para alcançar uma mudança através de um plano de ação para ganhar a autoeficácia. Chegou a hora de se munir de ferramentas para pôr em prática a recuperação, recuperando para si a ação positiva. No estágio da manutenção, se tenta integrar um novo comportamento do dependente à sua vida em geral, mantendo a direção escolhida e um novo estilo de vida suficientemente satisfatório. Esse é o momento da ressocialização e as ferramentas para usar na sua vida cotidiana. Dependência química e família. A dependência química é uma doença e toda doença precisa de um tratamento específico. O problema vivido pelo dependente químico demanda a ajuda e o auxílio principalmente da família. É angustiante para toda a família ver quem ama se tornar escravo de uma substância que tem um forte poder sobre ele. Porém, eles precisam saber que podem ser importantes para o processo de recuperação se forem orientados de forma correta. Caso contrário, podem agravar ainda mais a situação. E na relação entre a família e o dependente químico, pode acontecer um processo chamado de codependência. Falamos várias vezes sobre esse assunto aqui, que é caracterizado como um transtorno emocional que está primariamente associada aos familiares dos dependentes químicos. E na maioria dos casos, os codependentes são tanto os familiares como os cônjuges que assumem todos os prejuízos dos comportamentos problemáticos do dependente e que têm uma preocupação excessiva com a sua saúde. A codependência é caracterizada pelas seguintes fases. A primeira fase é a de fuga, onde é negada a existência do problema. A segunda é de tentar camuflar através de bens materiais, como carro, dinheiro, viagens. É para mostrar que é a melhor família do mundo. E na terceira fase é onde acontece a angústia da família. E isso fica visível, onde o desejo de se tratar ganha grandes proporções. Na quarta fase, achando que já se fez de tudo para ajudar, o sentimento de frustração ele é enorme, podendo acontecer assim uma tendência à agressividade. E a quinta é de aceitação, onde o sentimento de culpa da família não existe mais. Vamos falar um pouquinho aqui agora da importância dos 12 passos. Os grupos de ajuda mútua são uma sociedade sem fins lucrativos, tanto para homens quanto para mulheres, que se reúnem para fazer reuniões, ajudando uns aos outros a manter a sobriedade, através da abstinência. As reuniões do AA e NA são de extrema importância para o seu funcionamento, e é dentro destas que o processo de recuperação acontece. Os alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, eles trabalham com um programa de 12 passos, que são um importante recurso de tratamento, difundindo e de pronto acesso ao indivíduo dependente de substâncias psicoativas. E o plano de ação é baseado no convívio dentro de um ambiente seguro oferecido pelo grupo. O propósito é galgar pequenas metas, um dia de cada vez, e manter-se sóbrio, só por hoje. E esse período de sobriedade é lembrado e comemorado com cerimônias entre os participantes. O modelo ele pode ser aplicado em qualquer ambiente de tratamento, ou caminhar juntamente com este. Em alguns lugares,
e este é o único tratamento disponível. Os alcoólicos e os narcóticos, eles estão presentes em todas as capitais brasileiras. O programa de 12 Passos, ele se constitui como um fator importante para a recuperação do dependente químico, pois através dele é possível entrar em abstinência total, realizar um cronograma simples de ações para serem feitas de acordo com o tratamento, mudança de hábito, abandonar velhas ideias, procurar a ajuda de amigos e envolver-se em assuntos da Irmandade. São condutas em que o dependente deve exercer à medida que inicia a sua participação no grupo, ou nos grupos, assim dizendo. Mensagem de reflexão sobre vícios. A gente sabe que o uso de drogas, ele acarreta diversas consequências no âmbito biológico, psicológico, social e espiritual do indivíduo, fazendo com que a pessoa em estado avançado de dependência, ela perca muitas vezes o controle da sua vida, passando assim a prejudicar diversas áreas como a familiar, a profissional e a educacional. E a melhor forma de prevenir a dependência química é não usar a primeira dose, pois não se pode prever e saber se o indivíduo terá fatores de risco, como por exemplo componentes hereditários ou transtornos psiquiátricos, entre outros que farão com que ele desenvolva esse tipo de doença. Como ajudar uma pessoa que usa drogas? Ajudar uma pessoa que usa drogas não é tarefa fácil, pois a dependência química é uma doença crônica que atinge o indivíduo em todas as áreas da sua vida. Algumas atitudes podem ser tomadas para ajudar uma pessoa que faz o uso de substâncias psicoativas, seja pelo apoio da família, fazendo com que a pessoa se sinta mais segura e consiga confiar, ou mesmo se faz necessário procurar ajuda especializada em clínicas de reabilitação para dependentes químicos, para que lá aconteça o devido tratamento. Além disso, é necessário que a família crie uma forma de manter sempre o diálogo com o adicto. Isso é muito importante. A gente deve estar presente na vida dele. Fazer passeios ou atividades físicas, entre outros hábitos saudáveis, que constituem como uma forma de ajudar o dependente químico. Bom, concluindo, queridos, a motivação para dependentes químicos é uma forma de promover a mudança de comportamento dos adictos no processo de recuperação. E existem 5 estágios de motivação que se encontram dentro do processo de tratamento, aos quais vão nos nortear com relação a esse processo. Existem diversos fatores que contribuem para que os dependentes químicos procurem tratamento, e entre os quais se destaca a motivação do dependente químico como sendo um dos aspectos fundamentais que se relacionam com a procura e manutenção. Essa situação é caracterizada como um estado do sujeito de transformar aqueles comportamentos considerados como um problema para ele. Entenderam? Queridos, é muita informação, eu sei, ficou um pouco extenso o vídeo, mas é necessário a gente trazer essas informações para que você tenha o maior número de informação possível para ajudar o seu dependente químico. E se você gostou dessas informações, se você achou que foi relevante para você e você conseguiu aprender algo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal Ideia de Terapeuta, e se você estiver precisando de ajuda, deixa nos comentários que eu vou estar entrando em contato com você. Legal? Tamo junto, família. Que Deus abençoe e vamos que vamos. Não deixemos os nossos entes queridos morrerem na adicção. Tamo junto. Shalom, shalom.